Seguimos até Ponte de Lima. Vamos ver uma exposição de arte contemporânea que se chama Arte em Lima. Como o nome diz, associa-se a Ponte de Lima. A exposição Arte in Lima está de regresso a Ponte de Lima, nomeadamente a 4 lugares de referência no concelho. Este ano, subordinado ao tema Caminhos da Espiritualidade, Cultura, História e Património. Estamos na Capela das Pereiras e começamos por abordar a exposição do artista convidado Pedro Marques com o José, que pertence à Câmara de Ponte de Lima e que antes de mais me vai dar aqui uma abordagem inicial sobre este evento. Olá, José, e obrigado por nos receber. Olá, tudo bem? Portanto, este projeto Arte em Lima vai no seu segundo ano. No fundo, é uma mostra de arte contemporânea que nós trazemos um conjunto de artistas e de trabalhos no domínio da pintura, da escultura, do vídeo, fotografia, instalação. Trazemos aqui a Ponte de Lima, no fundo, para, portanto, alargar a oferta cultural do município e, ao mesmo tempo, para valorizar os 4 espaços que este ano servem de espaços expositivos para esta mostra de arte contemporânea. Isto é um projeto que vai no seu segundo ano, portanto, o primeiro ano foi de 2019, depois esteve interrompido no ano passado, devido à pandemia, mas, no fundo, é um projeto que vem já um pouco de trás, desde os tempos do Let's Art, portanto, o conceito é bastante semelhante, simplesmente o projeto tem um nome de batismo diferente. Portanto, a arte contemporânea já estava integrada aqui em Ponte de Lima? Sim, já desde há alguns anos que o município entende que esta é uma boa maneira também de trazer novos públicos a esta vila antiga aqui do Alto Minho. Bem, e nesta segunda edição há um artista convidado, que é o Pedro Marques, e nós estamos na exposição que o representa. Quer-nos falar um bocadinho das peças que tem aqui, que são bastante características, nomeadamente aqui o símbolo dos Caminhos de Santiago? Sim, portanto, como referiu no início, o tema da exposição este ano é os Caminhos da Espiritualidade, Cultura, História e Património e, pronto, de uma maneira óbvia é possível fazer uma ligação aos próprios caminhos de Santiago, aos caminhos de peregrinação que começaram na Idade Média com a descoberta do túmulo do Apóstolo em Compostela, na Galiza. Na altura, quando foi contactado o artista convidado, pedimos para ele, portanto, elaborar algumas obras relacionadas com o tema. E o Pedro Marques, ele é natural ali da zona de Setúbal, de Palmela, que é onde estava sediada a Ordem de Santiago, a Ordem Militar Religiosa de Santiago. Portanto, ele, já até no próprio percurso de artista dele, havia muitas obras ligadas à peregrinação, aos Cavaleiros de Santiago e, especialmente para esta exposição, ele concebeu 3 obras, ou melhor, um conjunto de 4, juntamente com aquela obra que vemos mais ao fundo, Mãe Terra, mas estas 3, mais relacionadas com os caminhos de Santiago. E, portanto, temos uma mochila, temos a bagagem chamada de fé. Bagagem de Fé, e depois ali uma representação de um cavaleiro de Santiago. Muito bem. Todas elas ligadas entre si, obviamente. Sim, exato. Portanto, tem um fio condutor. Quer no símbolo, quer no significado. Sim, exato. Portanto, indo diretamente ao tema que foi consagrado para a edição deste ano. José, estamos a falar de cerca de 100 obras na sua totalidade e 50 artistas. Como é que se faz a gestão de todo este pessoal e todo este equipamento também? Na verdade, é um projeto bastante custoso, bastante trabalhoso. Ele começa sempre ainda no ano anterior, quando nós decidimos o tema que vai, portanto, constar... que define esta edição, exato. Não é? Portanto, a partir da definição do tema, os artistas têm mais ou menos a ideia do tipo de obras que depois poderão elaborar. Portanto, a ideia é nós fornecermos uma série de conceitos, de ideias e depois deixar ao critério e à imaginação dos artistas, não é,
a formulação, a elaboração das obras que eles entendam. E isto é uma conjugação entre inspirações e artistas, porque estamos a falar de artistas a nível nacional e internacional. Sim, exato, é verdade. A maior parte dos artistas são artistas portugueses, mas temos também entre 1 a 2 dezenas de artistas, portanto, estrangeiros, sobretudo artistas europeus, de países europeus, e também alguns países sul-americanos. Mas o que é que se pretende? É que uma interação, diferentes inspirações? Sim, no fundo é mostrar aquilo que se faz neste momento na arte contemporânea, é mostrar o tipo de trabalhos de artistas com backgrounds muito diferentes, portanto, com histórias de vida, claro. Portanto, e pôr estas obras todas muito diversas a comunicar entre si e também a comunicarem com os espaços onde elas estão exibidas. José, este é um símbolo muito usual e muito conhecido nas famílias lá em casa. Eu próprio já tive a Sagrada Família todas as semanas na minha casa, mas esta está ligeiramente diferente. Sim, esta é uma obra de um par de artistas que vive no sul de França, na região de Toulon. Chama-se Amém. Eles são identificados, um homem e uma mulher, como F e G. E aqui, no fundo, o que temos é uma analogia com um oratório, com uma Sagrada Família, que aqui estão simbolicamente representados, portanto, por 3 frascos. No fundo, temos, então, a Sagrada Família, o Menino Jesus e os pais, que são representados por estes frascos, e dentro o que é que temos? Temos os comprimidos, portanto, aquilo que nós recorremos muitas vezes para aliviar as nossas dores e as nossas ansiedades, como se também fizéssemos uma espécie de prece, não é? Isto é uma analogia com a ideia de religião. Isto depois vai um bocadinho consoante também a interpretação de cada pessoa, não é? Sim, é óbvio, claro que há muitos trabalhos figurativos em que a interpretação é mais direta e é mais óbvia, mas depois há todo um conjunto de trabalhos e até, sobretudo, um conjunto de instalações em que a interpretação é deixada muito à imaginação do próprio observador, do próprio visitante. José, uma última pergunta. Estes 4 lugares estão divididos sobre alguma forma lógica? As pessoas podem visitar com alguma cronologia? Alguma coisa a saber nesse sentido? Há algum critério. Por exemplo, a maior parte dos objetos artísticos relacionados com a ideia de peregrinação e do Caminho de Santiago estão expostos, para além das obras do artista convidado, na Torre da Cadeia, no edifício da Torre da Cadeia. Mas não há, digamos, uma narrativa especial para cada um dos edifícios. Nós vamos expondo também consoante vários critérios e tentando adaptar o tipo de obra também ao espaço que temos, sendo bastante difícil às vezes criar uma narrativa com princípio, meio e fim, não é? José, muitíssimo obrigado por esta visita a um dos lugares em que está representada então a exposição Arte in Lina. Eu vou deixar aqui os 4 lugares, este em que me encontro a Capela das Pereiras, o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, Torre da Cadeia Velha e o Museu dos Terceiros. Foi uma exposição que foi inaugurada a 4 de julho e termina em 26 de setembro de 2021, portanto que podem visitar aqui em Ponte de Lima. Há, portanto, ainda tempo para nos podermos deslocar a Ponte Lima para fazermos esta visita.